Durante séculos, paredes brancas esconderam segredos escuros, memórias silenciadas, pactos, tragédias, crimes e pecados que moldaram o país. Aqui, cada documento, cada relato e cada voz esquecida finalmente ganha luz. Seja bem-vindo a Relatos da Casa Grande. Antes de começar, te convido a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário exato em que está ouvindo esta narração. Queremos saber até onde e em que momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados. Na fazenda Santa Clara do Paraíba, no município de Vassouras, província do Rio de Janeiro, existe uma peculiaridade que poucos conhecem. Na sala principal da antiga Casa Grande, hoje transformada em museu regional, 7 relógios permanecem expostos atrás de um vidro grosso. Todos marcam exatamente 22 horas e 47 minutos. Nenhum funciona mais. Segundo os registros da própria família Sampaio Machado, proprietária da fazenda entre 1842 e 1891, todos esses relógios pararam simultaneamente na mesma noite, a noite de 17 de agosto de 1867. O evento foi mencionado em 3 documentos diferentes. Primeiro, no diário pessoal de Dona Mariana Sampaio Machado, esposa do coronel fazendeiro. Depois, numa carta enviada pelo capelão da fazenda ao bispo diocesano de Valença. Por último, num depoimento manuscrito do próprio coronel José Bento Sampaio Machado, incluído no processo de inventário após sua morte em 1889. Nos 3 relatos, a mesma informação. Todos os relógios da casa pararam ao mesmo tempo, sem explicação aparente. Durante décadas, moradores da região trataram o assunto com um misto de curiosidade e desconforto. Falava-se pouco. Quando alguém perguntava, as respostas eram vagas. Diziam que havia sido uma noite de tempestade. Outros mencionavam um raio que teria caído próximo. Alguns simplesmente mudavam de assunto. Mas em 1954, quando a fazenda foi vendida à Prefeitura de Vassouras para se tornar patrimônio histórico, documentos guardados no porão da casa começaram a revelar detalhes que a família havia tentado apagar por quase um século. Entre esses documentos, uma carta, escrita por Marcelina, uma escrava doméstica da fazenda, endereçada a uma irmã liberta que vivia no Rio de Janeiro. A carta nunca foi enviada. Estava dobrada dentro de um livro de orações, escondida entre as páginas amareladas. Nela, Marcelina descrevia os eventos da noite de 17 de agosto e mencionava um nome que apareceria depois em outros lugares: Benedita. Benedita não consta nos registros oficiais de escravos da fazenda Santa Clara após 1867. Seu nome foi riscado do livro de matrícula de cativos, pouco antes da promulgação da Lei do Ventre Livre. Apenas uma linha atravessa o nome. Não há data de morte, não há anotação de venda ou transferência, apenas o traço negro, firme, feito com pena grossa. No livro paroquial de óbitos da Capela da Fazenda, tampouco há registro, como se Benedita nunca tivesse existido. Mas existiu, e na noite em que todos os relógios pararam, ela estava no centro de tudo. Benedita nasceu em 1844, na própria fazenda Santa Clara. Era filha de Joana, escrava de Eito, e de um pai que nunca conheceu. Joana morreu quando Benedita tinha 8 anos, durante uma epidemia de febre amarela que matou 17 escravos naquele verão. A menina foi levada para a Casa Grande para trabalhar como ajudante da cozinha. Era esperta, rápida, silenciosa. Características que a tornaram útil aos olhos de Dona Eulália, primeira esposa do coronel José Bento. Dona Eulália era uma mulher frágil, doente. Passava meses acamada, sofrendo de uma tuberculose que a consumia lentamente. Foi ela quem pediu que Benedita fosse treinada como mucama. A menina aprendeu a servir chá, arrumar roupas, pentear cabelos, preparar banhos. Aprendeu também a ler as expressões, os silêncios, os humores dos senhores. Tornou-se invisível quando necessário
e presente quando solicitada, uma sombra útil. Consta em anotações esparsas do inventário de Dona Eulália que a escrava Benedita sabia ler e escrever, habilidade rara entre escravizados da época. Acredita-se que tenha aprendido às escondidas, observando as lições dadas aos filhos do coronel. Dona Eulália morreu em 1857. Benedita tinha 13 anos. O coronel, viúvo e solitário, passou a beber mais. A fazenda continuava próspera. O café do Vale do Paraíba vivia seu auge, mas a casa grande estava vazia. Francisco, o filho legítimo, estudava em um colégio interno no Rio de Janeiro. O coronel passava as noites sozinho, caminhando pelos corredores, bebendo aguardente, conversando com fantasmas. Foi nesse período que Benedita passou a ser notada de outra forma. Já não era mais a menina magra e assustada. Tornara-se mulher, alta, de pele escura e olhos que muitos descreveram como inquietantes. Não por beleza ou feiura, mas por uma intensidade que incomodava. Custódio, o feitor da fazenda, foi o primeiro a demonstrar interesse. Tentou tocá-la 2 vezes. Nas 2, Benedita reagiu. Na segunda tentativa, arranhou o rosto do homem com as unhas, deixando marcas que demoraram semanas para cicatrizar. Custódio nunca esqueceu. Guardou o rancor como se guarda a brasa debaixo de cinzas, esperando o momento de transformá-lo em incêndio. O coronel casou-se novamente em 1859. Mariana era filha de um fazendeiro falido de Valença, entregue em casamento como parte de um acordo de dívidas. Tinha 19 anos. Era bonita, mas triste. Não amava o coronel. Ele também não a amava. Era um arranjo de conveniência, como tantos outros naquela sociedade onde pessoas eram moeda de troca. Mariana trouxe consigo 2 escravas pessoais, mas logo dispensou ambas. Preferiu manter Benedita como mucama. Segundo relatos de Marcelina, Dona Mariana teria dito que aquela, pelo menos, sabia trabalhar em silêncio. Benedita e Mariana desenvolveram uma relação estranha. Não de amizade, isso seria impossível entre senhora e escrava, mas de cumplicidade tácita. Mariana confiava em Benedita para os cuidados mais íntimos. Benedita conhecia os segredos de Mariana. As cartas escondidas de um amor de juventude, as noites de choro silencioso, o desprezo pelo marido velho, e Benedita guardava esses segredos como guardava os seus próprios. No diário de Mariana, há anotações esparsas elogiando a discrição de sua mucama. Em uma entrada de 1860, ela escreveu: Benedita é a única pessoa nesta casa em quem posso confiar. Ela não julga, apenas serve e se cala. Em 1860, Miguel nasceu. Benedita nunca revelou o pai. O coronel não perguntou. Na fazenda, todos assumiram que o pai era algum escravo do eito. Mas o menino nasceu com pele clara e cabelos que, conforme crescia, revelavam-se ondulados, e olhos verdes, exatamente como o coronel. Durante 7 anos, o segredo foi mantido. Miguel cresceu diferente das outras crianças escravas. Não ia para o trabalho forçado, permanecia próximo à casa grande, brincava no jardim, aprendia a ler e escrever observando as lições que Benedita, agora também mãe, se esforçava para ensinar-lhe. O coronel, que evitava demonstrações públicas de afeto, ocasionalmente passava a mão na cabeça do menino. Trazia-lhe doces. Protegia-o das investidas de Custódio, que sugeria constantemente que o garoto fosse vendido. Benedita jamais exigiu reconhecimento. Jamais pediu alforria. Sabia que qualquer palavra poderia destruir tudo. O coronel, por sua vez, mantinha a distância necessária em público, mas em privado protegia o filho bastardo. Mariana, ocupada com suas próprias tristezas, não percebia, ou preferia não ver. Há silêncios que são escolhas deliberadas, formas de sobreviver em situações insuportáveis. Mas Custódio via e esperava o momento certo. Esse momento chegou em julho de 1867. Custódio, durante anos humilhado pela rejeição de Benedita, finalmente encontrou a arma perfeita.
Reuniu evidências, conversas escutadas, testemunhas compradas entre os escravos mais desesperados, comparações físicas óbvias. Levou tudo a Mariana em uma tarde quente, quando o coronel estava nos cafezais distantes. E Mariana, confrontada com a verdade que sempre estivera diante de seus olhos, desmoronou. No diário de Dona Mariana, uma anotação datada de 26 de julho de 1867 revela a descoberta. Hoje soube a verdade que me destrói. Aquele menino tem os olhos do meu marido, e Benedita, a desgraçada, sabe de tudo e se cala. Vivo sob o mesmo teto que a concubina de meu marido, e o filho dessa mulher tem mais direito ao coração dele do que eu jamais terei. O confronto entre Mariana e o coronel nunca foi registrado em detalhes, mas o diário revela a dor e a decisão. A partir daquele dia, a casa mudou. Dona Mariana deixou de falar com o marido, trancava-se no quarto, rezava sozinha na capela, recusava refeições. O coronel, por sua vez, evitava a casa grande. Passava os dias cavalgando pelos cafezais, fiscalizando o trabalho, bebendo aguardente com capangas na sede da fazenda. Nas 3 semanas seguintes, a tensão se acumulou como nuvens antes da tempestade. Os escravos percebiam, falavam em voz baixa. Marcelina, na carta encontrada, escreveu: "A casa está pesada. Parece que algo ruim vai acontecer. Benedita não dorme mais. Fica acordada, olhando para o quarto do senhor. Seus olhos estão diferentes, vazios, mas ao mesmo tempo cheios de algo que me assusta." A capela da fazenda, que recebia visitas diárias de Dona Mariana, passou a ser frequentada também à noite. O padre Inácio Borges, capelão da fazenda, relatou ao bispo que a sinhá o procurou pedindo orientação espiritual sobre um pecado cometido dentro de sua própria casa, um pecado que mancha o nome da família e ofende os olhos de Deus. Havia sinais que antecediam a tragédia, pequenos avisos que, vistos em retrospecto, parecem óbvios. Testemunhas relataram que, nas 2 semanas que antecederam 17 de agosto, o tempo ficou estranho. Dias de calor sufocante, sem vento. Noites abafadas, sem estrelas. Os escravos comentavam que as galinhas pararam de botar ovos. Os cavalos ficavam inquietos, relinchando sem motivo aparente. Certa manhã, encontraram um bando de corvos pousados no telhado da casa grande. Ficaram lá o dia todo, em silêncio. No dia seguinte, haviam desaparecido. 3 dias antes da tragédia, Benedita procurou o padre Inácio na sacristia da capela. Pediu para confessar-se. O padre, surpreso, escravos raramente tinham acesso à confissão formal, concordou. O que Benedita disse permaneceu sob segredo sacramental. Mas após a confissão, o padre saiu pálido. Marcelina, que limpava o altar naquele momento, viu. O padre sentou-se num banco e ficou ali, imóvel, por quase 1 hora. Quando finalmente se levantou, murmurou palavras que Marcelina nunca conseguiu esquecer. Deus tenha misericórdia de todos nós. Na manhã de 17 de agosto, um sábado, o coronel chamou Custódio. A conversa foi breve. Custódio saiu da casa grande com um papel na mão. Era uma ordem de venda. Benedita e o filho Miguel seriam vendidos a um comerciante de escravos do Rio de Janeiro. A venda estava marcada para a segunda-feira seguinte. Benedita seria separada de sua irmã Josefa e levada para longe. Miguel, que até então vivera relativamente protegido, seria vendido como qualquer outro escravo. Quando Benedita soube, era 12:00. Marcelina estava presente e relatou a cena. Benedita não gritou, não chorou, apenas ficou imóvel, olhando para a janela da sala onde o coronel se encontrava. Depois, voltou ao trabalho. À tarde, ajudou a preparar o jantar. À noite, serviu à mesa como sempre fazia. Dona Mariana não comeu. O coronel bebeu vinho em silêncio. Às 22 horas, Benedita retirou-se para os aposentos dos escravos domésticos, ao fundo da casa grande. Segundo o relato de Marcelina,
Benedita passou horas sentada no pequeno quarto, olhando para a porta que dava para o corredor. Tinha uma expressão que Marcelina descreveu como vazia, mas ao mesmo tempo cheia de algo que não consigo nomear. Miguel dormia ao seu lado. Josefa, a irmã, havia sido enviada para dormir na senzala do eito naquela noite. Uma decisão que pareceu casual, mas que talvez fosse o último gesto de proteção de Benedita. Às 22h30, Benedita levantou-se. Cobriu Miguel com um lençol. Beijou-lhe a testa por longo tempo, como se memorizasse o cheiro, o calor, a respiração do filho. Depois, caminhou até a porta. Marcelina, que fingia dormir, mas observava por entre as pálpebras semicerradas, viu Benedita abrir a porta do quarto e entrar no corredor. Os passos descalços se afastaram em direção à sala principal da casa grande. E então, o silêncio. Um silêncio pesado. Prende algo inevitável. A porta da biblioteca estava entreaberta. O coronel estava lá dentro, sentado na poltrona de couro, uma garrafa de aguardente pela metade ao seu lado. Fingia ler um livro, mas na verdade estava apenas olhando para as páginas, sem vê-las realmente. A vela sobre a mesa projetava sombras trêmulas nas paredes forradas de estantes. Benedita parou diante da porta. Observou o coronel por alguns segundos. Ele não percebeu sua presença imediatamente. Quando finalmente levantou os olhos e a viu, não demonstrou surpresa. Apenas um cansaço profundo, o cansaço de quem sabe que chegou o momento do acerto de contas. Benedita, ele disse, não como uma pergunta, apenas como uma constatação. Senhor, ela respondeu. Sua voz era baixa, controlada. O que aconteceu nos minutos seguintes foi reconstruído através de evidências indiretas e do depoimento que o próprio coronel faria anos depois, em seu leito de morte. Benedita entrou na biblioteca, fechou a porta atrás de si com cuidado, como se não quisesse acordar fantasmas que já habitavam aqueles corredores. O coronel não se levantou, apenas a observou, esperando talvez que ela implorasse, que oferecesse algo em troca da liberdade do filho. Não foi o que aconteceu. Benedita falou. Disse que sabia que seria vendida. Disse que sabia que Miguel seria vendido. Disse que o coronel tinha o poder de impedir isso. Disse que ele era o pai do menino, que Miguel tinha direito a mais do que ser tratado como mercadoria, como gado marcado para leilão. O coronel escutou em silêncio. Quando Benedita terminou, ele respondeu. Sua voz era embargada, mas firme. Disse que não podia fazer nada. Disse que Mariana nunca a aceitaria. Disse que era tarde demais, que as coisas haviam ido longe demais. Disse que ela deveria ter pensado nas consequências antes. Disse que lamentava, mas que estava fora de seu controle. Eram palavras de homem que escolheu a covardia e tenta vesti-la com roupas de inevitabilidade. Benedita não se moveu, apenas olhou para ele. E pela primeira vez na vida, o coronel viu algo nos olhos dela que o fez tremer. Não era raiva, não era desespero. Era uma certeza absoluta, uma decisão tomada muito antes daquela conversa. Então o senhor vai ter que viver com isso, ela disse. E caminhou até a escrivaninha. Abriu a gaveta. Dentro havia uma pequena pistola de bolso que o coronel guardava para defesa pessoal. Era um revólver de tambor, calibre pequeno, mas funcional. Benedita pegou a arma com mão firme. O coronel se levantou da poltrona de um salto. O que você está fazendo? Ele perguntou, mas já sabia a resposta. Já sabia desde o momento em que ela entrara na biblioteca. Benedita não apontou a arma para o coronel. Apontou para o próprio peito. Não! O coronel gritou. Avançou em direção a ela, braços estendidos, mas era tarde. Tarde demais. Tarde como tudo sempre foi naquela casa onde decisões eram tomadas quando já não havia mais tempo de desfazê-las. O disparo ecoou pela casa grande. Um único tiro, seco, final. Benedita caiu. O coronel alcançou-a antes que ela tocasse o chão. Segurou-a nos braços com uma delicadeza que nunca demonstrara em vida. Gritou por ajuda.
O sangue escorria pelo vestido de algodão, tingindo-o de vermelho escuro, espalhando-se pelo chão de tábuas envernizadas. E naquele exato momento, todos os relógios da fazenda Santa Clara do Paraíba pararam. As engrenagens travaram. Os ponteiros congelaram em 22 horas e 47 minutos. O tempo diante daquela morte simplesmente recusou-se a continuar. Pessoas acordaram, vieram correndo. Marcelina foi uma das primeiras a chegar. Viu o coronel no chão, segurando o corpo de Benedita. Viu o sangue, viu a arma caída ao lado, viu os olhos de Benedita ainda abertos, fixos no teto, como se estivessem vendo algo além das vigas de madeira. Viu o coronel chorando. Um choro silencioso, desesperado, o choro de homem que chora pela primeira vez em décadas e não sabe como parar. Mariana chegou em seguida. Parou na porta da biblioteca. Olhou a cena com olhos secos. Não disse nada. Apenas ficou ali, imóvel, como uma estátua de sal. Seu rosto não demonstrava nada, nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Apenas um vazio profundo, o vazio de quem venceu uma batalha, mas perdeu muito mais no processo. O padre Inácio, chamado às pressas por um escravo que correu até a capela, chegou 10 minutos depois. Ajoelhou-se ao lado de Benedita. Verificou o pulso no pescoço. Não havia. Fez o sinal da cruz com mão trêmula. Murmurou uma oração em latim, palavras antigas para a dor antiga. Depois se levantou e disse com voz embargada: "Ela se foi." Miguel acordou com o barulho do tiro. Saiu correndo do quarto, pés descalços batendo no chão. Marcelina tentou segurá-lo, mas ele foi mais rápido. Entrou na biblioteca, viu a mãe no chão. Viu o sangue, começou a gritar, um grito agudo, de criança, um grito que rasgava a noite e a alma de todos os presentes. O coronel soltou o corpo de Benedita, levantou-se, olhou para Miguel, estendeu os braços, quis abraçar o menino. Mas Miguel recuou, gritou mais alto: "Você matou ela! Você matou minha mãe!" O coronel parou, deixou os braços caírem ao longo do corpo, olhou para o filho. E naquele olhar, todos os presentes viram a verdade que ninguém ousaria dizer em voz alta. O silêncio começou na manhã de 18 de agosto e se estenderia por décadas. Foi um silêncio organizado, deliberado. Não o silêncio natural que segue uma tragédia, mas o silêncio imposto por quem detém o poder de transformar eventos em não eventos, pessoas em não pessoas, mortes em não mortes. A primeira decisão foi tomada por Mariana. Na tarde de domingo, ela saiu de seu quarto pela primeira vez desde a noite anterior. Chamou o custódio, chamou o padre Inácio, reuniu-os na sala principal, longe dos ouvidos dos escravos que trabalhavam nos preparativos do almoço dominical, e deu instruções precisas, com voz fria e controlada. Benedita não seria enterrada no cemitério da capela, seria enterrada na mata, além dos cafezais, onde a terra era dura e vermelha, sem cruz, sem lápide, sem registro. O corpo seria levado durante a noite, quando todos estivessem dormindo. Apenas custódio e 2 escravos de confiança saberiam o local exato, e seriam proibidos de revelar sob pena de castigos severos. O padre Inácio protestou. Disse que todo cristão merecia um enterro digno, independentemente de como morreu, que era lei de Deus e de homens. Mariana o interrompeu com voz cortante. Ela não era cristã, disse. Era pagã, uma feiticeira. Foi ela quem parou os relógios. Foi ela quem trouxe maldição para esta casa. O padre tentou argumentar, mas Mariana não permitiu. Ou o senhor obedece, ou procuro outro padre, e explico ao bispo por que foi necessário substituí-lo. O padre Inácio cedeu. Naquela noite, o corpo de Benedita foi removido da capela onde permanecera o dia todo, sobre uma mesa de madeira, cercado por velas que ninguém chorou ao acender. Custódio e 2 escravos, cujos nomes nunca foram registrados, apagados como tudo mais, carregaram-no para a mata. Caminharam por quase 1 hora sob lua nova.
Cavaram uma cova rasa entre as raízes de um jequitibá centenário. Depositaram o corpo enrolado em lençol branco, já manchado de sangue seco. Cobriram com terra vermelha. Não houve oração. Não houve despedida. Apenas a floresta testemunhou, e a floresta guarda segredos melhor que homens. A segunda decisão foi tomada pelo coronel. Na terça-feira, dia 20, ele finalmente deixou o quarto onde permanecera trancado. Estava mais velho. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Os cabelos mais brancos, as rugas mais fundas, os ombros mais curvados. Chamou o escrivão da fazenda. Pediu que trouxesse o livro de matrícula dos escravos. Encontrou o nome de Benedita na página 17, escrito com letra caprichada anos antes. Pegou uma pena. Molhou na tinta preta e riscou o nome com um traço negro, grosso, definitivo. Ela nunca existiu, disse. O escrivão não questionou. Ninguém questionava o coronel em sua própria fazenda. Em seguida, o coronel tratou de Miguel. O menino, ainda doente de febre e delírio, foi separado de Marcelina e das outras escravas domésticas que tentavam consolá-lo. Foi levado para a senzala do Eito. Ali passaria a viver como qualquer outro escravo jovem. Não mais na casa grande, não mais sob proteção. Apenas mais um entre muitos. Marcelina protestou, foi castigada, levou 10 chibatadas nas costas e depois foi vendida para uma fazenda em Barra Mansa. Nunca mais voltou. A carta que escreveu para a irmã, a única evidência direta dos eventos, foi escondida por Josefa, que a preservou até sua morte em 1901, guardada em uma lata de biscoitos, enterrada no quintal de sua última casa. Josefa, a irmã de Benedita, também tentou falar. Procurou o padre. Pediu para saber onde a irmã estava enterrada, implorando apenas um lugar para levar flores. O padre disse que não sabia. Era mentira e ambos sabiam. Josefa insistiu. Foi levada à presença de Mariana. Implorou de joelhos. Mariana ordenou que Josefa fosse vendida. Na semana seguinte, ela foi levada para o Rio de Janeiro, vendida a um comerciante por preço baixo. Nunca mais voltou à fazenda. Os únicos laços de sangue de Benedita com o mundo foram sistematicamente cortados, como se corta a erva daninha pela raiz. Miguel cresceu em silêncio. Nunca mais falou sobre a mãe. Quando outros escravos perguntavam, ele apenas balançava a cabeça e se afastava. Aos 12 anos foi vendido. O coronel assinou a ordem sem hesitar, sem olhar o menino nos olhos. Miguel foi levado para uma fazenda em São Paulo. Não há registros posteriores sobre ele. É como se tivesse desaparecido no vasto mar de vidas escravizadas e esquecidas. Talvez tenha sobrevivido até a abolição em 1888. Talvez tenha morrido jovem. Talvez tenha tido filhos. Não sabemos. E essa incerteza é em si mesma uma forma de violência, o apagamento completo de uma existência. Os relógios nunca foram consertados. Mariana ordenou que fossem retirados das paredes, mas o coronel recusou pela primeira e única vez. Disse que permaneceriam ali, parados, como lembrança. Lembrança de quê? Mariana perguntou com voz dura. O coronel não respondeu. Apenas olhou para os ponteiros parados e algo em seu rosto se quebrou. Os relógios ficaram, marcando para sempre 22 horas e 47 minutos. E com o tempo, tornaram-se parte da história não contada da fazenda, objetos curiosos sobre os quais visitantes fariam perguntas que ninguém responderia completamente. A fazenda continuou operando normalmente. O café era colhido. Os escravos trabalhavam. O dinheiro entrava, mas havia algo diferente no ar. Uma mudança sutil que todos percebiam, mas ninguém conseguia nomear. Os escravos falavam em voz baixa sobre a noite em que os relógios pararam. Diziam que a fazenda estava amaldiçoada, que o espírito de Benedita vagava pela mata, que à noite era possível ouvir um choro de mulher vindo da floresta. Custódio, o feitor, começou a ter pesadelos. Sonhava com Benedita.
Ela aparecia diante dele, coberta de sangue, perguntando onde estava seu filho. Custódio acordava gritando, encharcado em suor frio. Começou a beber pesadamente. Em 1870, 3 anos após os eventos, foi encontrado morto na beira de um rio. Oficialmente, morreu afogado, mas havia marcas no pescoço, e seu rosto estava desfigurado pelo terror. O padre Inácio pediu transferência. Foi enviado para uma paróquia no interior de Minas Gerais, longe do Vale do Paraíba e suas memórias. Lá desenvolveu uma obsessão: ler sobre casos de suicídio e a salvação das almas. Escreveu várias cartas ao bispo, todas sobre o mesmo tema. Perguntava se uma pessoa que tira a própria vida pode ser perdoada por Deus. Perguntava se um padre que não impediu um suicídio, mesmo sabendo que aconteceria, também seria condenado. O bispo nunca respondeu. O padre Inácio morreu em 1875, aos 52 anos. Em seu leito de morte, chamou outro padre. Confessou algo. O que disse nunca foi revelado, protegido pelo mesmo segredo sacramental que protegera a confissão de Benedita. Mariana envelheceu rapidamente. Aos 30 anos parecia ter 50. Parou de sair da fazenda. Parou de receber visitas. Vivia trancada na casa grande, rezando terços intermináveis, os dedos calejados de tanto passar contas. Em 1880, teve um colapso nervoso. Foi internada em um sanatório no Rio de Janeiro. Nunca se recuperou plenamente. Morria aos poucos, consumida por algo que os médicos não conseguiam diagnosticar, mas que todos sabiam ser culpa e remorso. Morreu em 1884, aos 44 anos. No inventário de seus bens pessoais, foram encontrados 7 rosários, todos quebrados, como se ela os tivesse apertado com força demais, durante orações que nunca trouxeram paz. O coronel sobreviveu a todos. Continuou administrando a fazenda até 1889, quando a abolição da escravatura destruiu a economia cafeeira baseada em trabalho forçado. A fazenda entrou em decadência. As terras foram vendidas aos poucos. Os cafezais começaram a definhar. A casa grande começou a desmoronar lentamente. Em 1891, o coronel morreu sozinho, na mesma biblioteca onde Benedita havia caído. Foi encontrado por um empregado na manhã seguinte, sentado na poltrona de couro, olhos abertos fixos no teto. Tinha 86 anos. Segundo testemunhas, suas últimas palavras foram: "Os relógios ainda estão parados." No processo de inventário, há um documento curioso. Um depoimento do próprio coronel, ditado ao advogado poucos dias antes de sua morte. Nele, o coronel menciona Benedita pela primeira vez desde 1867. Diz que ela era uma mulher de coragem além de seu tempo. Diz que ela escolheu a morte porque não aceitava a escravidão do filho, e nisso foi mais corajosa que todos nós. E termina com uma frase enigmática: "Todos os relógios pararam naquela noite porque o tempo não quis testemunhar minha covardia." Mas mesmo esse depoimento foi arquivado e esquecido. Durante décadas, quase um século, ninguém falou sobre Benedita publicamente. Ninguém falou sobre a noite em que os relógios pararam. A fazenda mudou de mãos várias vezes. Foi transformada em museu em 1954. E a história permaneceu enterrada, como o corpo de Benedita na mata, coberta por camadas de terra e tempo e silêncio deliberado. Até que alguém começou a fazer perguntas. Até que vozes começaram a romper o silêncio imposto. O silêncio foi rompido pela primeira vez em 1958, 100 anos depois dos fatos. Um estudante de História da Universidade Federal Fluminense, chamado Ademar Santos, visitou a Fazenda Santa Clara durante uma pesquisa sobre arquitetura colonial do Vale do Paraíba. Foi quando viu os relógios expostos atrás do vidro, parados, todos marcando a mesma hora exata. Ademar perguntou ao guia do museu o motivo.
O guia, um senhor idoso que havia trabalhado na fazenda quando jovem e conhecera alguns dos últimos escravos libertos que por ali permaneceram, respondeu com uma versão editada. Dizem que pararam numa noite de tempestade há muito tempo. Nunca foram consertados. Viraram curiosidade. Ademar insistiu. Queria mais detalhes. Havia algo na resposta evasiva que despertou seu instinto de pesquisador. O guia hesitou, olhou ao redor como se fantasmas pudessem estar escutando e depois disse em voz baixa: "Tem histórias que é melhor não contar, histórias que as famílias importantes da região preferem que fiquem esquecidas." Mas Ademar era persistente. Passou semanas investigando, conversou com moradores antigos de Vassouras, pesquisou nos arquivos da igreja, encontrou o livro paroquial de batismos e óbitos. Viu que não havia registro de óbito de nenhuma escrava em agosto de 1867. Estranhou a ausência. Continuou procurando. Foi quando encontrou Dona Joaquina, uma mulher de 83 anos, descendente de escravos da fazenda. Joaquina viveu na fazenda até a adolescência, trabalhando como doméstica na casa já decadente. Sua avó, Rosa, havia sido escrava lá durante o período áureo do café. E Rosa havia conhecido Benedita. Joaquina contou o que a avó lhe havia relatado em noites de confidência. Contou sobre a escrava que se matou, sobre o filho de pele clara que todos sabiam ser do coronel, sobre os relógios que pararam no momento exato da morte, sobre o enterro secreto na mata, sobre o silêncio imposto com ameaças e violência. Ademar anotou tudo em cadernos que encheria ao longo de meses. Pediu para gravar em um dos novos gravadores de fita que começavam a ser usados em pesquisas. Joaquina recusou categoricamente. Essas coisas não devem ser gravadas, só contadas, de boca para ouvido, como sempre foi. Ademar tentou publicar um artigo acadêmico. Foi recusado. O editor disse que não havia documentação primária suficiente, que era folclore, não história séria, que sem documentos escritos da época não passava de lenda oral não confiável. Ademar abandonou temporariamente a pesquisa, frustrado, mas guardou as anotações em uma caixa de sapatos, esperando que um dia o tempo estivesse maduro. 10 anos depois, em 1968, outro pesquisador voltou ao tema. Era Lúcia Ferraz, jovem antropóloga fazendo doutorado sobre memória oral de descendentes de escravos no Vale do Paraíba. Ela estava conduzindo entrevistas quando ouviu a história de Benedita pela terceira vez, relatada independentemente por 3 pessoas diferentes, sem conexão aparente entre si. As histórias tinham detalhes consistentes demais para serem apenas coincidência ou folclore inventado. Lúcia decidiu investigar mais profundamente, com método científico rigoroso. Foi aos arquivos municipais, cartoriais, eclesiásticos. Encontrou o livro de matrícula de escravos da fazenda Santa Clara. Viu o nome riscado de Benedita. Encontrou o inventário do coronel José Bento. Leu o depoimento final que mencionava uma escrava que escolhera a morte. Encontrou as cartas do padre Inácio ao bispo, arquivadas em Valença, documentos que ninguém havia consultado em décadas. E, finalmente, numa caixa empoeirada nos fundos de um cartório em Vassouras, encontrou a carta de Marcelina, dobrada dentro do livro de orações. Foi a prova definitiva que faltava. A carta confirmava os relatos orais em detalhes impressionantes. Confirmava que Benedita existiu. Confirmava que morreu em 17 de agosto de 1867. Confirmava o filho de pele clara. Confirmava o disparo. Confirmava os relógios parando. Era evidência documental primária que nenhum editor poderia descartar como folclore. Lúcia publicou um livro em 1972. Vozes Silenciadas. Memórias de Escravizados no Vale do Paraíba. O capítulo sobre Benedita era o mais longo e detalhado. Pela primeira vez, a história era contada publicamente, com rigor acadêmico e emoção humana.
Pela primeira vez, o silêncio de um século era quebrado oficialmente. Mas havia resistência. Descendentes da família Sampaio Machado, ainda influentes na região através de casamentos e propriedades, não gostaram. Tentaram impedir a circulação do livro. Argumentavam que era difamação contra seus antepassados, que não havia provas suficientes de que o coronel era pai de Miguel, que era interpretação tendenciosa, revisionismo histórico motivado por ideologia política. O livro foi retirado de algumas bibliotecas públicas sob pressão, mas continuou circulando. Estudantes de história começaram a ler. Professores começaram a usar em aulas, e lentamente, inexoravelmente, a história de Benedita ganhou reconhecimento. Em 1984, uma missa foi celebrada na Capela da Fazenda em memória de todos os escravizados que morreram sem registro e sem nome. Não mencionaram Benedita especificamente, mas todos sabiam do que se tratava. Era uma forma tardia de pedir perdão, uma forma de finalmente reconhecer crimes silenciados. Em 1995, um grupo de pesquisadores da USP pediu autorização para fazer uma escavação arqueológica na mata, onde supostamente Benedita havia sido enterrada. A Prefeitura de Vassouras autorizou com ressalvas. Passaram 3 semanas procurando, usando equipamento de última geração, georadar, cães treinados. Não encontraram restos humanos. A floresta havia crescido muito em 130 anos. As árvores haviam coberto tudo. As chuvas haviam deslocado terra. O local exato se perdeu nas transformações do tempo e da natureza. Mas a busca teve um resultado inesperado. Durante as escavações, encontraram objetos enterrados, pedaços de cerâmica do século XIX, ferramentas antigas de ferro, e numa clareira pequena, entre raízes antigas, uma pequena cruz de madeira já apodrecida pela umidade e pelo tempo. Não tinha nome, não tinha data, mas estava ali, marcando algo. Os pesquisadores especularam. Talvez Josefa, antes de ser vendida e levada embora, tenha voltado à mata e colocado a cruz. Talvez outro escravo que conhecia o local. Talvez até o próprio coronel, numa noite de remorso insuportável. Nunca saberão. Mas a cruz estava ali, provando que mesmo no silêncio imposto, mesmo na proibição absoluta, alguém se lembrou, alguém marcou, alguém testemunhou. A história de Benedita continuou a ser contada e recontada. Virou tema de teses de mestrado e doutorado. Virou peça de teatro em 2003, encenada no próprio pátio da fazenda, transformada em museu. Virou documentário em 2010, exibido em canal educativo. E em 2015, finalmente, a Prefeitura de Vassouras instalou uma placa oficial no Museu da Fazenda Santa Clara. A placa de bronze, colocada ao lado da vitrine com os relógios parados, dizia em letras gravadas: em memória de Benedita, escravizada desta fazenda, falecida em 17 de agosto de 1867, mulher, mãe e símbolo de resistência. Que sua história nunca mais seja silenciada. Na inauguração da placa, descendentes de escravizados da região compareceram. Alguns choraram, outros permaneceram em silêncio reverente. Uma senhora idosa, bisneta de Josefa, segundo pesquisa genealógica incerta, mas emocionalmente verdadeira, tocou a placa com dedos trêmulos e disse apenas: obrigada. Obrigada por lembrar dela. Mas mesmo com a placa, mesmo com os livros e documentários e reconhecimento oficial, havia e ainda há quem duvide. Há céticos que argumentam que os relatos foram romantizados, distorcidos pelo tempo e pela ideologia. Alguns historiadores conservadores sugerem que a Carta de Marcelina pode ser falsificação posterior, que não há como verificar a autenticidade da caligrafia sem outras amostras. Descendentes da família Sampaio Machado argumentam que seus antepassados estão sendo injustamente demonizados, que o coronel foi homem de seu tempo.
não melhor nem pior que outros fazendeiros. Quanto ao suicídio, sugerem que poderia ter sido acidente, arma disparando sem querer, e que os relógios pararam por coincidência estatística, falha mecânica simultânea, rara mas possível. Especialistas em relojoaria refutaram essa teoria em estudo de 2007, demonstrando que a probabilidade de 7 relógios mecânicos independentes pararem simultaneamente por falha técnica é estatisticamente insignificante. A verdade, como sempre em história, está em algum lugar entre a narrativa romântica e o ceticismo absoluto. Sim, Benedita existiu. Isso é documentado. Sim, ela morreu em 1867, o livro riscado prova. Sim, era mãe de Miguel, os relatos são consistentes demais. Mas os detalhes exatos, as palavras ditas na biblioteca, as motivações mais profundas, isso será sempre especulação. Porque os únicos que realmente sabem estão mortos há mais de século e meio. O que não é especulação é o silêncio. Esse é documentável, rastreável, inegável. Benedita foi apagada dos registros, seu nome foi riscado, não recebeu enterro digno, não há lápide original. E por quase um século, ninguém falou sobre ela publicamente. Esse silêncio não foi acidente. Foi escolha deliberada de quem tinha poder para decidir quem seria lembrado e quem seria esquecido. Os céticos têm direito de questionar detalhes, mas não podem negar o padrão. Não podem negar que vidas de escravizados foram sistematicamente apagadas, que mortes foram escondidas, que crimes foram normalizados como parte da ordem natural das coisas, que o poder decidia não apenas quem vivia e morria, mas quem seria lembrado depois da morte. Benedita seria apenas mais uma dessas vidas esquecidas, mais um nome entre milhões apagados da história, se não fosse por um detalhe persistente: os relógios. Eles não permitiram que ela fosse completamente apagada. Permaneceram ali, parados, testemunhando silenciosamente, provocando perguntas, despertando curiosidade. E foi essa testemunha silenciosa e persistente que manteve a história viva tempo suficiente para que alguém finalmente escutasse, investigasse, revelasse. Os relógios continuam lá, na fazenda Santa Clara do Paraíba, agora museu e patrimônio histórico. Continuam parados em 22 horas e 47 minutos. Visitantes os fotografam, perguntam sobre eles, e guias treinados contam a história de Benedita, não mais em sussurros envergonhados, mas em voz clara. Contam sobre a escrava que preferiu a morte à escravidão de seu filho, sobre a mãe que fez a escolha mais impossível, sobre a mulher que, no momento de maior desespero, encontrou a única forma de liberdade que aquele sistema lhe permitia. E talvez os relógios tenham parado porque o tempo, diante daquela decisão, simplesmente não soube como continuar. Porque há momentos na história que são rupturas absolutas, pontos onde o antes e o depois são separados por algo intransponível. A morte de Benedita foi um desses momentos para aquela casa, para aquela família, para aquelas pessoas. E os relógios registraram isso da única forma que objetos inanimados podem registrar: parando, recusando-se a marcar o tempo que vinha depois, criando um memorial involuntário que sobreviveria a todos os silêncios impostos. Hoje, mais de 150 anos depois, Benedita não é mais esquecida. Tem nome, tem história, tem memorial. Crianças de Vassouras aprendem sobre ela na escola que leva seu nome. Pesquisadores continuam investigando, procurando mais detalhes, mais documentos, mais evidências. E descendentes de escravizados visitam a fazenda, tocam a placa, olham os relógios parados e choram por uma antepassada que nunca conheceram, mas que reconhecem como sua. Porque a história de Benedita é também a história de todas as mães escravizadas que amaram filhos que não podiam proteger,
de todas as mulheres que enfrentaram escolhas impossíveis em sistema desumano. De todos os seres humanos reduzidos à propriedade, mas que mantiveram humanidade até o último suspiro. Essa é a história real que paredes brancas de casas grandes esconderam. Essa é a memória que foi silenciada, mas que finalmente ganhou voz. Essa é a verdade que os relógios guardaram quando o tempo parou.